Olá para você que nos acompanha. A gente vai conversar agora com o deputado estadual Fabiano da Luz, ele que é do Partido dos Trabalhadores e faz um roteiro pelo oeste aqui de Santa Catarina, passando por Xanxerê. Deputado, seja bem-vindo à nossa programação. Eu quero cumprimentar você, Guilherme, cumprimentar todos. É uma alegria estar mais uma vez em Xanxerê, mais uma vez na região, fazendo essas visitas, esse roteiro por aqui, entregando recursos, ouvindo as demandas, conversando com as lideranças. Acho que esse é o nosso papel aqui de ajudar a nossa região, né? Deputado, falando em recursos, o senhor tem olhado para Xanxerê com bons olhos e tem liberado uma quantia significativa de recursos, não só para Xanxerê, mas para a nossa região, né? Nós procuramos atuar na Assembleia, principalmente puxando para a nossa região tudo aquilo que nós puder, né? Fazer voltar um pouquinho de tudo que o Oeste contribui, já que mais de 20% de toda a economia do estado de Santa Catarina é gerada pelo Oeste do estado. Então nós temos que fazer voltar um pouco desse valor, né, Guilherme? E a gente procura ajudar os municípios e a região em todos os projetos, sejam os projetos regionais, sejam os locais e sejam aqueles pontuais, né, que muitas vezes é um pontilhão para ligar de bairro a bairro, é uma tubulação para depois receber de uma rua que vai receber asfalto, é uma ambulância, é um carro para o social, é uma obra, ou seja, a gente procura ajudar todas as demandas que é para nós dar uma condição melhor de atendimento para a população. Nessa quinta-feira o senhor esteve em Xanxerê, inclusive participou de uma reunião com a equipe de turismo e garantindo recursos para cá. Nós já vínhamos acompanhando esses projetos do turismo regional aqui de Xanxerê e nós já tentávamos sempre ser parceiro em várias oportunidades e agora trazendo esses R$100.000 para ajudar nesses projetos do que está se desenvolvendo do turismo regional capitaneado por Xanxerê. Então ajudamos aí na área do turismo, entregamos mais 250 mil na prefeitura para ajudar na educação e o mesmo nós fizemos nos demais municípios, né, de Vargião, Faxinal dos Guedes, Passos Maia, Ponte Serrada, Catanduvas, ou seja, nesse roteiro por esses municípios, em todos a gente sempre tem algum recurso. A nossa meta é não deixar nenhum município do Oeste fora de receber recursos para alguma área. Importante destacar, deputado, que o senhor, mesmo sendo de um partido de esquerda, na hora de destinar os recursos, não olha para qual partido que está governando, né? Não, e isso que é importante, né? Você ter a maturidade de entender que a divergência política ela deve acontecer naquele momento da eleição. Depois, nós aqui vivemos em lugares tão pequenos, né? Uma população tão próxima aqui uma da outra que não tem como a gente ficar brigando. Quanto mais a gente briga aqui, mais os outros ganham lá fora. Então, nós temos esse entendimento. A gente precisa ajudar todos os municípios, independente do que é o partido. Onde tem demanda, vamos lá ajudar. Nisso a gente está conseguindo chegar a todos os lugares. Falando em demanda, deputado, o senhor faz parte de algumas comissões bem importantes lá na LESC. O que a gente pode destacar do trabalho lá na Assembleia em Floripa? Nós estamos lá em 11 comissões, né? Desde turismo, meio ambiente, de agricultura, do Mercosul. E nós debatemos principalmente esses temas que são aqui ligados à nossa região. Na bancada do Oeste também nós temos essa premissa de nós discutirmos os projetos que são regionais de forma em que todos os deputados se envolvam também. Então, tem debates que a gente faz que são essenciais para a nossa região, que nós temos problemas sérios. No interior, que é a rede trifásica de energia, a internet rural, sinal de celular, que ainda é muito deficitário aqui na nossa região, não só no interior, nas rodovias e tudo mais, mas também a questão daquilo que é obrigação do Estado, que são as rodovias estaduais, os investimentos na educação que estão bem atrasados, e também do governo federal esse acompanhamento das obras que precisam acontecer. Então, as obras da revitalização da BR-282 estão andando, né? Agora o Congresso aprovando o orçamento federal, o trecho de Maravilha, São Miguel do Oeste e ligando Cunha-Porã a Frederico Westphalen também sai do papel, né? Também começa a se tornar realidade. Então é monitorar um pouco de todas essas obras, de todas essas demandas que são regionais, estaduais ou federais, o que está e o que não está acontecendo na nossa região e cobrar para que elas aconteçam. Deputado, vamos falar um pouquinho ainda sobre o Estado. Dá para perceber, quem acompanha o Fabiano da Luz nas redes sociais,
uma pegada um pouco mais enfática quando se trata das críticas ao governo. E detalhe, são críticas fundamentadas e com números. Como é que está a relação com o governador Jorginho Mello? Existe relação? Não, existe, né? A gente conversa, a gente dialoga, de vez em quando saem umas faíscas, né? Mas é natural, é normal, é do jogo político. Mas eu tenho cobrado muito, Guilherme, o governo do estado, porque eu entendo que lucro no setor público é o que se apresenta para a sociedade, é o que você entrega de melhoria para a sociedade, não o que está no banco. Então não adianta hoje o estado de Santa Catarina ter mais de 12 bilhões em caixa. O governo do estado que foi buscar dinheiro no BNDES para fazer as obras de rodovia, né? Está tentando um financiamento no governo, no Banco Internacional, tendo 12 bi em caixa, um senhor de um lucro desse dinheiro aplicado e a nossa população deficitária de muita coisa. Então, nós estamos cobrando porque as escolas não têm climatização, as escolas ainda não estão com todos os equipamentos, nem bebedouros têm direito. Em algumas escolas, a maioria dos colégios estaduais não tem quadra, não tem ginásio, né? Então o que adianta estar com dinheirão em caixa e os alunos e professores não ter uma condição real ou confortável de estudo, básica, uma estrutura que é básica. Nós ainda estamos com alguns trechos de rodovias estaduais aqui em estrada de chão, que poderiam já ter sido asfaltadas ou estar recuperado. O governo ainda não concluiu os projetos dessas rodovias. O governo lá com a Via Celeste que anunciam 500 quilômetros de rede trifásica. O que é 500 quilômetros de rede trifásica? Pega quanto tem o interior de Xanxerê, soma. Só Xanxerê consome esses 500 quilômetros de estrada rural. 1.000 quilômetros de estrada rural que tem Xanxerê significa 1.000 quilômetros de rede trifásica, porque ela precisa passar em todos esses lugares para chegar nas propriedades. Então, só Xanxerê consome 2 vezes o que o governo do estado está se gavando de rede trifásica, né, de 500 quilômetros. Então, é essa falta da presença atuante do governo do estado. A outra, todos os governadores, independente de quem é o presidente da república, o ministro lá de uma determinada área, eles fazem a relação e estão lá construindo projetos e recursos para o seu estado. O governador tem medo de sentar com o ministro, tem medo de sentar com o governo federal para discutir os projetos de Santa Catarina e com isso nós vamos ficando para trás. Daí nós temos que fazer a ponte por fora, o governo federal investir em Santa Catarina e o governador não aparece nem para tirar uma foto. Então, você na tua função institucional, você tem que cumprir o teu papel. Eu, quando fui prefeito, não me interessava quem era o governador, eu estava indo lá pedindo dinheiro, eu ia para o governo federal, ia pedir dinheiro, ia pedir recursos, ia discutir os projetos nossos. É para isso que o povo nos elege, é a função que a gente tem que cumprir. Então, nessa questão ideológica, o governador não querer sair numa foto com o presidente ou com o ministro, já vieram 28 ministros para Santa Catarina, 28 ministros. Nenhuma vez o governador recebeu nenhum ministro. De todas as áreas já estiveram aqui, inclusive inaugurando obras, lançando obras, e o governador não apareceu. O presidente chama a reunião com todos os governadores para discutir tema importante, que inclusive de segurança, qual o governador que não apareceu? O nosso. Então tem umas coisas assim que a gente é muito crítica ao governo, né? Pô, se tu tá ali para trabalhar, para representar o Estado, representa o Estado. Se tu tá com 12 bi em caixa, mas as escolas estão, os alunos saindo da sala de aula para ir estudar embaixo de uma árvore que está mais fresquinho do que dentro da sala de aula, é sinal que tem problema. Então vai lá resolver. Essa é a crítica que a gente faz ao governo do estado. É o que ele precisa entregar para a sociedade e ele prefere deixar o dinheiro no banco. Deputado, aproveitando, por mais que não seja sua alçada diretamente, o governo federal, o governo Lula, vive uma situação crítica relacionada à economia, né? Há algumas dificuldades em manter a taxa Selic ou baixar, a própria prospecção da economia é de que piore. Algumas falas do presidente um pouco equivocadas, mas isso é histórico e de todos os presidentes da República. Como é que o senhor avalia e o que o senhor espera do governo Lula para esse 2025 e 2026? Haja vista que ano que vem nós temos eleição de novo e parece que tudo acaba refletindo no projeto eleitoral para 2026, seja em Santa Catarina ou lá em Brasília. Eu acho que o presidente Lula e o governo como um todo precisam acertar a comunicação, que é o diálogo com a sociedade e mostrar o que está acontecendo na sociedade, né? Porque o Brasil foi um dos países que mais cresceu no mundo. A economia brasileira foi uma das que mais se firmou no mundo. O preço dos alimentos aqui está muito mais baixo do que a Argentina, que está um caos, né? Alguns produtos aumentaram de preço, sim, aumentou o preço dos ovos, não é o governo que põe preço no produto.
Acontece que tem a gripe aviária nos Estados Unidos, os Estados Unidos abateram milhões de animais, quase não tem mais ovo no mercado e estão comprando ovo brasileiro. Aí o produtor brasileiro está preferindo vender ovo para os Estados Unidos mais caro do que manter no mercado interno. Do que colocar no mercado interno. Isso eleva o preço do produto. E isso o governo não está sabendo explicar para a sociedade, né? Teve a questão do PIX, só usar como exemplo. O PIX, historicamente, ele é fiscalizado a partir de R$ 2.500. O governo disse, olha, nós vamos passar a fiscalizar o PIX a partir de R$ 5.000. Aí alguns deputados e senadores da oposição saíram dizendo que o governo agora quer fiscalizar o pobre, que vai fiscalizar a partir de 5.000. A população se revoltou, foi para cima do governo, e o governo disse, não, então tá, então tudo bem, então nós vamos voltar ao que era a regra. Qual que era a regra? Fiscalizar a partir de 2.500, que era o que vinha acontecendo nos governos anteriores que criaram o PIX. Então, não foi o governo, foi o Banco Central, né? Mas no período desses governos, né? Governo. Então, assim, faltou o governo dizer, olha, o PIX é fiscalizado a partir de R$ 2.500. Nós vamos fiscalizar a partir de R$ 5.000, que a Receita Federal vai pôr. Ou seja, é isso que eu te falei, está faltando melhorar, e eu acho que o governo vai fazer isso esse ano, que é acertar essa comunicação com a sociedade que precisa ser mais clara. Fabiano da Luz, tem alguma pretensão ao executivo estadual ou deve ser candidato novamente a deputado do estado? Quem me dera, né? Acho que eu não tô com esse cacife todo ainda, né, cara, para pleitear uma vaga majoritária. Eu tive a experiência de ter sido vereador, 2 vezes prefeito, agora segundo mandato de deputado. Acho que eu tô conhecendo e aprendendo bem sobre todo o sistema e o projeto político. Acho que a gente ainda tem que esperar um pouquinho para dar um passo maior. Perfeito. Deputado, muito obrigado pela sua visita, obrigado pelos recursos destinados a Xanxerê. Uma boa sorte lá na LESC. Obrigado a você, a todos, e a gente está sempre aqui à disposição. Nós conversamos com o deputado estadual Fabiano da Luz, está aqui acompanhado pelo vereador Sidão, pelos assessores. Nossa gratidão também por sempre se preocupar com o nosso município. Para a Rede Princesa, Guilherme Rosa.